Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quando eu acabei de ler a lição, esse hino veio imediatamente na minha memória, né? Não é Bíblia, é um hino, é cantor cristão, mas ele fala de textos bíblicos, de Paulo. E o texto bíblico de nossa lição hoje é Gálatas 6,14, e fala de glória da cruz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo declara com toda a veemência que ele não quer e não pode se gloriar em nada. A única coisa que ele pode sentir glória, se sentir glorificado ou gloriado, é na mensagem da cruz. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a cruz é um tema que no contexto da epístola, o contexto que Paulo está escrevendo a judeus zelosos pela lei, é algo que a gente precisa entender muito bem. A gente precisa entender o que significava a cruz naquele tempo e por que você vai ver em outras mensagens loucura da cruz, a mensagem da cruz é loucura, ou você vai ver gloriar-me na cruz de Cristo, porque a cruz era a pena de morte que era aplicada apenas pelo Império Romano. A morte naquela época, quando decretada a pena de morte, a gente tem alguns países que têm pena de morte, os Estados Unidos mesmo, a gente vê aí filmes que falam de morte na cadeira elétrica, execução na cadeira elétrica ou execução por injeção letal. Naquela época a morte era a cruz. E a cruz era uma morte que não é só morte, não é só para acabar com a vida da pessoa, mas era também uma tortura, era um objeto de tortura. A morte na cruz significava uma morte lenta, dolorida, agonizante, perdão, a palavra certa. Mas para nós crentes, e você já viu isso para os cristãos de forma geral, o cristão carrega a cruz ou tem a cruz como um símbolo. Né? A cruz em si ela não é sagrada, é como a ceia, é como o batismo. Para nós crentes batistas são símbolos, tudo bem, vai nos lembrar de alguma coisa. Agora ela não é em si sagrada. Mas a morte na cruz, a morte de Cristo na cruz, não foi apenas algo, uma tortura, uma pena de morte, algo decretado e cruelmente executado por aqueles que eram contrários. Mas ela tem uma forma pedagógica de ser vista no viver cristão, né? O texto aqui, como eu disse, Paulo está falando para uma comunidade cristã de sua época, uma comunidade que tinha judeus e gentios. E os dois entendiam muito bem o que significava a morte na cruz. Para os gentios, a maioria de língua grega, esse povo está no Império Romano, então sabia que a crucificação era a pena de morte decretada pelo Império Romano, era algo vergonhoso, né? Se você tiver, ou se alguém tiver um parente preso por ser criminoso, você tem vergonha de falar, imagino eu, né? Que você tem vergonha de falar que você tem um tio, um parente, um primo, pai, sei lá, mãe presa. É uma coisa assim vergonhosa. Alguém que morreu com uma pena de morte, geralmente a pena de morte é para crimes hediondos, para aqueles crimes extremamente complicados, complexos, extremamente cruéis, sanguinários, crimes que, a gente nem imagina que o ser humano poderia cometê-los, né? Então imagina você falar de alguém que morreu desta forma. Então a cruz representava naquele contexto daquela época, tanto para judeus
quanto para gentios, uma morte horrenda. Algo assim, estranho demais você falar isso como glória. Mas o que Paulo está falando ali, para contexto daqueles, lembra, daqueles mestres judeus que tinham a lei como a necessidade de ser cumprida, né, e estavam impondo para os gentios a lei. Paulo vem falar da cruz como graça, né, a graça de Cristo, a graça que nos alcançou, a graça que nos dá liberdade e a salvação que temos por meio do sacrifício e ressurreição de Cristo, né, pela fé. O sacrifício de Cristo limpou nossos pecados e a ressurreição de Cristo nos trouxe a esperança da vida eterna, porque ele ressuscitou e disse que ressuscitaremos. Então, Paulo está falando aqui de uma forma poética, mas também poderosa, né? Condensando a essência do Evangelho, né? E lembra que longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Ok? Símbolo do cristianismo, instrumento de tortura, como eu já falei, mas ele se tornou um ponto central da fé cristã, motivo pelo qual as igrejas cristãs, de forma geral, de todas as denominações, acabam, de certa forma, usando a cruz como símbolo, né? Por ser o ícone onde Cristo morreu. Mas lembre-se de uma coisa, Cristo morreu, mas ressuscitou. Na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue e o seu sacrifício apagou os nossos pecados, limpou os nossos pecados. E aí, a partir daí, somos redimidos. E por ser redimido dessa forma, essa redenção, nos torna reconciliados com Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, cruz, vai lembrar isso. Sangue derramado na cruz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Cristo, Cordeiro perfeito, nos redimiu de nossos pecados, nos limpou de nossos pecados, nos afastou da culpa do pecado e nos trouxe a reconciliação com Deus. A sua vitória, a sua vitória sobre a cruz, a sua ressurreição, nos traz então a esperança de vida eterna. Então, cuidado, não é o Cristo crucificado só, mas o Cristo que morreu e ressuscitou tem um significado todo especial para nós. Na sua morte, a gente vê especialmente a redenção, a limpeza, os nossos pecados lavados pelo seu sangue, a nossa reconciliação com Deus. E a sua vitória sobre a morte nos traz esperança, nos traz vida eterna, ok? Então é isso que a gente precisa entender, porque muitos usam o Cristo crucificado, o crucifixo como Cristo crucificado. O nosso Cristo não está mais crucificado, ele já ressuscitou e venceu a morte, ok? Por isso o sacrifício dele de fato foi válido, ok? Compreender e valorizar a cruz, mas compreender e valorizar nesse sentido. Então a gente precisa entender bem, é isso que o nosso comentarista está falando. Compreender e valorizar a cruz é fundamental para uma compreensão profunda e genuína da fé cristã. Cruz como símbolo, como algo que me lembra do sacrifício de Cristo na cruz. Na realidade, Jesus mandou a gente fazer outra coisa para lembrar desse sacrifício, lembra? É o memorial da ceia. Esse é meu corpo que é dado por vós, esse é meu sangue derramado por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes, em beberdes, que seja em memória de mim. Então lembre-se do sacrifício que eu farei por vocês. Essa já é a nossa lição
de número 11, da revista Palavra e Vida, edição 11 não, 12, edição de número 12, perdão, da revista Palavra e Vida, edição número 82, a revista Palavra e Vida editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar lá e baixar. Essa lição tem por tema a glória da cruz, baseado no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, e a revista tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade, foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha. 12, já estamos acabando nossa série de estudos dessa revista. Já vem outra revista nova aí, mais uma série de estudos para nos deleitarmos e aprendermos a palavra de Deus. Bom, nosso primeiro tópico vem falando e aprofundando a respeito do significado da cruz. Eu comento com você que já houve muito problema com relação à questão de usar símbolos. Aliás, eu recomendo a você muito cuidado quando usar um símbolo, seja de uma camisa que você comprou, seja de um cordão, seja de uma pulseira, um anel. Procure saber o que significa aquele símbolo, porque você pode estar dando a entender para outras pessoas uma coisa totalmente diferente. Mas símbolo é algo que nos lembra alguma coisa, algo que nos diz alguma coisa, nos traz à memória certo aspecto. E os cristãos, como eu disse, de forma geral, usam a cruz como símbolo. É normal você ter uma igreja qualquer cristã e ter um símbolo, uma cruz na frente, na porta, na torre, em cima, enfim, várias formas de você colocar uma cruz ali. E ela vai trazer uma ideia de identidade cristã. A cruz nos lembra e nos deve lembrar o sacrifício de Cristo na cruz, né? Como eu falo, né? O sacrifício de Cristo na cruz não foi tudo, ele ressuscitou, mas o sacrifício de Cristo na cruz, derramando seu sangue por nós, nos lavou do nosso pecado. Nosso comentarista comenta aqui vários símbolos da cruz, né? Simboliza a morte para o mundo e para o pecado. Jesus morreu e na sua morte a gente entende que a gente precisa morrer para as coisas do mundo, e também simboliza a vida em Cristo, porque ele morreu, mas ressuscitou. Então, perceba que quando eu olho para a cruz, eu preciso lembrar que Cristo morreu por mim e eu preciso morrer para o mundo. E o que significa morrer para o mundo? Significa deixar de agir e fazer as coisas como o mundo. Mas eu não consigo. Foi o Espírito Santo que habita no seu coração no momento, a partir do momento da sua conversão, ele o capacita para discernir do pecado, da justiça e do juízo. Então, por favor, lembre, ouça o Espírito Santo e dê ouvidos a ele, porque ele vai te lembrar que a cruz de Cristo simboliza a morte para o mundo e para o pecado e a vida em Cristo. A cruz simboliza também sofrimento, porque a cruz era uma morte, como eu disse, era uma pena de morte torturosa, né? Com tortura, né? Não é uma morte tranquila. A execução vai dar um tiro na cabeça, em instante, tudo bem, ele vai ficar muito nervoso ali, vai passar muito mal, né? Um tiro acaba rapidamente, mas as mortes que eram sofridas e prolongadas com o tempo, elas eram muito mais agoniantes. Você vai o enforcamento vai dar uma certa agonia, mas em questões de minutos a pessoa vai perder a consciência. Se quebrar o pescoço, vai mais rápido. Enfim, agora a morte na cruz, quando alguém era pendurado com os braços para o lado e o seu tronco colocado para frente, os seus pés apoiavam para que ele pudesse respirar, mas à medida que ele começasse a não ter mais apoio, ele começava a se asfixiar, e ele dependia de ter força para erguer o seu tronco para conseguir respirar, e as suas forças se esvaindo entravam em asfixia. Então veja que o negócio é extremamente agoniante, só de pensar
é horrível, é um sofrimento. Mas esse sofrimento de Cristo, o sofrimento que Cristo passou por nós, é que nos trouxe a redenção. Ele nos redimiu de nossos pecados, redimiu de nossas falhas. Olha que coisa maravilhosa. Para o mundo, a morte na cruz é sinal de vergonha, porque era uma pena de morte. Era uma pena de morte. É vergonhoso morrer numa cruz, porque além de ser torturado, além de passar por uma pena de morte, você fazia vergonha para todos os que eram chegados seus. Aquele cara era um criminoso, porque a morte na cruz era para criminosos. Mas para nós, a morte na cruz é glória para os crentes, porque Jesus morreu levando sobre si os nossos pecados, nos redimindo, mas nos dando a vida eterna. Então veja que, quando eu olho para a cruz, eu tenho todos esses simbolismos. Morte para o mundo e para o pecado, e vida com Cristo. Sofrimento, porque era uma morte trágica e sofrida, mas redenção, porque nos apaga os pecados. Sinal de vergonha para o mundo, mas glória para os crentes, para a vida eterna. Então, a cruz acaba sendo, ou acaba se tornando, um ponto de encontro entre a humanidade caída e a graça redentora de Deus. Fazendo essa lição, eu lembrei quando eu era adolescente, quase jovem, não, que teve um encontro jovem na minha igreja, e eu me propus a fazer a camiseta, né? E o tema era "Acredite, ainda existe uma saída", e eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse uma pessoa num pedaço de terra olhando para o abismo, e atrás dele a cruz colocada como ponte e o resto de terra para trás. Ou seja, era um abismo ilhado e ele olhando como se não tivesse saída, mas para trás, né? Para trás dele havia a cruz, que era a conexão para ter uma saída, né? Algo que na minha cabeça brotou naquela época. Mas é isso, a cruz de Cristo é o caminho pelo qual nós podemos acessar o Pai. É Cristo na cruz, claro, mas o seu sacrifício na cruz veio nos redimir, veio nos religar com o Pai, né? E ele se ofereceu voluntariamente por isso. O sacrifício na cruz, nosso comentarista coloca aqui como evento central na história da salvação. Eu entendo que o clímax da história da salvação começa no sacrifício na cruz, na minha opinião, e termina o clímax, né, na ressurreição. Ainda vamos ter um segundo clímax, né? O clímax como se diz, né, é um clímax temporário, um clímax desse momento da história da salvação, mas a gente ainda vai ter a glorificação no final. Aí sim, aí é o top master clímax, né? É o ponto culminante dessa história toda. Mas na história cristã, a morte e a ressurreição constituem um ponto central da história da salvação. Porque se Jesus não tivesse morrido, não teria ressuscitado. Talvez por isso que o nosso comentarista colocou que o sacrifício de Cristo na cruz é o ponto central. O ponto central. Eu estendi esse ponto um pouquinho mais para aqueles dias ali. Ele se ofereceu voluntariamente, ele sabia que era necessário morrer. Ele fez um sacrifício perfeito, porque ele não tinha pecado, e não tendo pecado, o cordeiro que era oferecido para o sacrifício não podia ter defeito, e o nosso cordeiro não teve defeito. Ele comenta aqui: sua morte na cruz não foi apenas um trágico incidente histórico. Bom, primeiro, não foi um incidente histórico. Muitos acreditam ao longo do tempo que Jesus foi morto porque se colocou contra as autoridades políticas e as autoridades religiosas da época. Então teria sido morto por uma perseguição política religiosa. Talvez tenha até sido esse motivo que eles usaram para matar Jesus, mas não foi incidente. Não foi incidente.
foi um ato que aconteceu na história e foi um ato que estava planejado por Deus desde a fundação do mundo. A gente diz lá que Gênesis 3,15, né, que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, já era o proto-evangelho, ou seja, já era a promessa do nosso Salvador. É algo planejado, algo pensado por Deus e executado naquele momento. Então não foi um incidente. Jesus já sabia que morreria na cruz, motivo pelo qual ele foi para o Getsemane e lá, em extrema aflição, orou ao Pai, né, e se entregou voluntariamente para morrer por nós naquela cruz, ok? Carregou sobre si os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, e cumpriu a exigência divina de sacrifício, de ter um sacrifício, de ter um cordeiro perfeito e definitivo. Até então se faziam sacrifícios para perdão de pecados. A partir de Jesus não é necessário mais fazer isso, porque ele é o nosso cordeiro definitivo e ele cumpriu a exigência da justiça divina, abrindo o caminho de reconciliação entre Deus e os homens. A cruz, né, é o meio pelo qual redenção e reconciliação são alcançadas. O sacrifício de Cristo na cruz. Tá? A gente fala a cruz lembrando que o seu sacrifício é que nos reconciliou e nos redimiu. E o seu sangue derramado é que causou, é que cumpriu a expiação dos nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. E não há o que fazer, eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada para merecer. Porque Jesus entregou o seu Filho, porque por Deus, entregou o seu Filho Jesus de forma voluntária. Foi de graça, é dom gracioso para todos aqueles que creem. E aí, a cruz abole, né? Ele trouxe a abolição da inimizade que havia entre Deus e a humanidade. Que inimizade é essa? Bom, quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus. Deus não se distanciou do homem, mas o homem se distanciou de Deus. E quando ele se distanciou de Deus, Deus foi obrigado a expulsá-lo do paraíso. Mas Deus sempre está conosco. Só que nós acabamos nutrindo uma inimizade com Deus. Nós temos essa inimizade. E a cruz de Cristo acaba com essa inimizade e nos permite ter comunhão com o Pai. Se antes do sacrifício de Cristo as pessoas não tinham acesso. Lembra, quando você vai lá olhar Levítico, como é que era o templo e como é que eram os sacrifícios, os homens não se chegavam a Deus, eles traziam as suas ofertas e só o sacerdote entrava no local chamado Santo dos Santos para sacrificar aquela oferta a Deus. Só um entrava e se tivesse em pecado, se tivesse errado, ele acabava morrendo lá dentro. Tanto é que ele entrava com uma corda amarrada e com guizos para fazer barulho e para dizer estou vivo, senão o povo puxava e traz o cadáver dele de volta, porque ele morreu, entrou em pecado no Santo dos Santos. Mas quando Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Que véu? O véu que separava o espaço dos santos. Não é mais necessário um sacerdote para se chegar a Deus. Sacerdote era aquele que pegava as ofertas do povo e levava até Deus. E profeta é aquele que trazia a palavra de Deus e entregava ao povo. Quando Cristo morreu na cruz, essa inimizade, essa separação existia por causa do pecado do homem, mas quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, nos deu acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso direto ao Pai mediante Cristo. Por isso, quando oramos em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo na cruz. A cruz, eu não gosto de falar a cruz, mas o sacrifício de Cristo na cruz nos oferece perdão, restauração e renovação. A cruz nos lembra isso, nos lembra que Jesus morreu e ressuscitou, né? E ele oferece, o sacrifício de Cristo na cruz, e a cruz nos lembra disso, oferece restauração, perdão e renovação
para aqueles que têm fé e oferecem e apresentam arrependimento sincero. O livro de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o verbo, logos, a criação de Deus, que foi pela palavra, né? Deus, Jesus era Deus, nós entendemos assim, se fez carne, habitou entre nós, e ele fez isso para ligar, construir, restaurar uma ponte, uma conexão que havia entre o homem e Deus, mas que foi destruída pelo próprio homem com o pecado. O caminho do madeiro, o caminho da cruz nos religa ao Pai, ok? Sempre que a gente fala de cruz, lembre-se, eu não estou falando da madeira, nem estou falando da formato de X. Eu estou falando de Cristo. Cristo morreu na cruz. E a sua morte na cruz é que faz todas essas coisas. A cruz fica como símbolo para nós. Segundo tópico, então esse foi o significado da cruz. O segundo tópico vem a glória revelada na cruz. E Paulo fala nesse tema, texto de Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me. Senão, ou seja, eu posso me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que glória é essa? A cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, revela uma expressão de amor incondicional de Deus. Você já imaginou deixar seu filho morrer por alguém? É uma coisa complicada, né? A gente, não, leva eu, mas não leve o meu filho. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão quando Deus pediu que ele imolasse Isaac. Imagina a situação, imagina o receio, o medo, imagina a insegurança, imagina a aflição dele nisso tudo. Em Romanos 5,8, Paulo nos lembra, Deus demonstra seu amor para nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, né? Veja, Deus não esperou que eu e você fôssemos merecedores de forma alguma. Sabe por quê? Porque eu e você nunca seremos merecedores. Ele fez isso num ato de amor. Ele sabia que nós pecamos e nós nos distanciamos de Deus e que nós não teríamos condições de voltar. Então, por conta disso, mesmo nessa condição de pecado, Deus mandou seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você, e esse amor foi tamanho que ele sacrificou o seu Filho na cruz e nos redimiu. Jesus era Deus, mas Deus mandou o seu Filho. É a questão da Trindade, né? Entendemos que nosso Deus é trino, 3 pessoas em uma só, 3 formas de manifestação, 3 formatos, 3 papéis, 3 formas de revelação ao longo do tempo. A Trindade é um capítulo à parte, mas Jesus era Deus, mas Deus mandou o seu único Filho para morrer por nós numa cruz e nos redimir. A cruz, ela revela justiça e misericórdia, né? Justiça porque os nossos pecados foram pagos, mas misericórdia de Deus porque seria eu que teria que morrer lá. Você teria que morrer lá. E se a gente não morresse, seria, né? Se a gente não tem um perdão dos nossos pecados, então nós morreríamos eternamente. Mas para Deus, nenhum pecado é grande demais para que o pecador seja alcançado. Deus alcança todos. Deus pode alcançar todos. Seu amor é grande o suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado. Isso não quer dizer que eu não vou ter as consequências do meu pecado. Isso quer dizer que eu não vou ter morte eterna, mas as consequências terrenas vão acabar acontecendo, ok? A crucificação não foi apenas um evento histórico, foi um evento que aconteceu na história. Sim, Jesus, ele é humano, histórico, 100% homem, 100% Deus, e a sua morte foi um fato que aconteceu na história, porque nós somos presos ao tempo e Deus sabe que precisa fazer as coisas para nós
presos ao tempo, senão a gente não tem condições nem de perceber, nem de entender. Ok? Mas foi um ato de redenção, um ato de libertação que nos livrou do poder do pecado e da morte eterna. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. Então, nós estávamos condenados à morte como se tivéssemos uma dívida, ok? Uma dívida eterna. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nosso comentarista, ele ressalta: despojou os principados e as potestades, expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Então, o triunfo de Cristo na cruz, ele morreu. Sim, parece um ato de fraqueza, parece um ato de falta de poder, né? Mas não, ele se entregou, ele se deixou crucificar e com isso pagou o escrito de dívida, que é o texto que diz em Colossenses, né? Ele tirou os motivos que os principados e potestades tinham contra nós, né? Então, se alguém está sendo escravizado, imagina a figura de alguém sendo escravizado porque ele tem uma grande dívida. Essa figura era comum naqueles tempos. Os escravos às vezes nasciam escravos, às vezes eram comprados, às vezes eram escravizados, as pessoas eram escravizadas por dívidas. Às vezes eram dívidas de seus pais ou de seus avós, né? E eles eram escravizados por isso, para pagar aquela dívida. Agora imagina alguém vindo e dando dinheiro para pagar a sua dívida e zerar tudo. E você agora está livre porque a sua dívida foi paga. É isso que Cristo fez conosco na cruz ao ressuscitar. Morreu, derramando o seu sangue, lavando os nossos pecados, e ao ressuscitar nos libertou da condenação do pecado. E ele nos capacitou a viver vitória sobre ele, a viver em vitória sobre ele. Então, a sua vitória nos dá vitória, mas não é vitória de, vou conseguir um emprego, vou ganhar mais, eu vou ser bem sucedido. Não é isso. É a vitória contra a morte eterna, contra a condenação eterna. A cruz é o lugar onde o domínio do pecado foi quebrado e encontramos perdão, restauração e renovação. A cruz nos faz, né? Lá nós encontramos o perdão, a restauração, a renovação, e eu gosto de frisar, não é a cruz, o madeiro, mas o sacrifício de Cristo na cruz, que nos lembra, a cruz nos lembra esse sacrifício, né? Loucura da cruz, encontramos a profunda manifestação do poder e sabedoria. Tudo isso, né? 1 Coríntios 1,18, Paulo fala explicitamente: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Para os que estão perecendo, aqueles que não entendem ou não querem aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, foi uma pessoa que morreu, não faz o sentido, ele morreu de pena de morte. E era um criminoso. O Império Romano entendeu que ele era um criminoso e o executou. Então, como eu vou achar algo bom e alguém foi executado? Isso é loucura, é a loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, a morte de Cristo na cruz tem todo o significado, como eu já disse, do Cordeiro de Deus, do derramamento de sangue, da limpeza de nossos pecados, da nossa remissão e redenção, do escrito de dívida que foi quitado e nos libertou para a vida eterna. Fraqueza e humilhação. Se tu és o Cristo, desce daí, não é isso? Mas a obra mais gloriosa, né? Talvez fosse mais fácil ele ter descido da cruz do que o que ele fez, que foi ressuscitar ao terceiro dia. Né? Ao terceiro dia ressuscitou. Mais complicado do que descer da cruz, ok? Aparente derrota de Cristo
né? Mas o plano divino de salvação era muito maior. A cruz é um testemunho do poder soberano de sabedoria divina que opera a redenção dos que creem, ok? Nosso terceiro tópico vem falando do chamado à identificação com a cruz. E aí, algo que Paulo fala em outros títulos também, em outros textos, perdão, também, já estou crucificado com Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que é o tema da campanha, a divisa da nossa campanha de missões nacionais, né? E se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram porque já colocou na cruz, e aqui ele repete. Aqui em Gálatas, ele repete, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Crucificado, morto. Eu botei, para mim, o mundo foi pendurado na cruz e morreu de forma vergonhosa. E para mim, eu fui crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, né? Eu matei a minha parte carnal, humana, mundana, e agora eu estou morto para o mundo. Veja que o que Paulo fala aqui e o que ele fala em outros textos tem a ver com essa identificação entre nós e a cruz de Cristo. Em que sentido? No sentido que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, nós precisamos identificar as coisas nossas, que são reflexos de coisas mundanas, sendo mortas, sendo crucificadas na cruz. A cruz implica um profundo processo de morte para o ego e para o pecado. Nós nos arrependemos e com fé seguimos a Cristo, mas não se engane, muitas coisas nós precisamos vigiar. Porque o nosso eu vai falar, às vezes, muito mais alto. E a gente vai acabar fazendo coisas que não deveria fazer. Mas quando fizer, a gente vai perceber que está errado. O problema maior, sabe o que é? É que eu não posso deixar que elas se repitam. E elas se repetem, e repetem, e repetem, e repetem. E a gente precisa ter uma atenção nisso aí. O texto, Mateus 16, 24, Cristo falou assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eita ferro! Quer vir após mim? Quer me seguir? Então, primeiro, comece se negando. O que é se negar? É o meu eu, é o meu querer, a minha vontade. Eu preciso matar. Eu preciso tomar a minha cruz, que era complicada, pesada de caminhar. Eu preciso pegar a minha vontade e crucificar. E a minha vontade precisa morrer na cruz. O meu ego precisa morrer na cruz. Aquela história de que eu não quero perder, eu não posso perder, não sou eu que luto, é Cristo. É o amor que eu preciso ter pelos outros, a paciência para fazer as coisas que os outros me pedem, né? O domínio próprio para não estourar. Oh, meu Deus, como é complicado. Como a gente erra tantas vezes nessas coisas. Eu preciso botar essas coisas todas na cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Negar-se é renunciar aos nossos desejos e às nossas ambições, que são egoístas, são para mim mesmo. E tentar colocar a vontade de Deus acima de tudo. Será que eu consigo colocar a vontade de Deus acima de tudo? Ou será que isso é tão difícil para mim que eu tenho que colocar a minha primeiro e depois a de Deus? Não, eu boto a vontade de Deus. Cuidado. Às vezes a gente acha que está fazendo, mas não faz. Olha como ele fala que a morte do ego é um aspecto essencial da vida cristã. Eu preciso matar o eu preciso matar o meu ego, eu preciso matar
os meus desejos e as minhas vontades, não os meus desejos e vontades, coisas bobas, mas os meus grandes objetivos pessoais de sucesso, de, sei lá, de coisas que eu quero alcançar na minha vida, eu preciso viver para Cristo. Eu preciso fazer a vontade dele. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que tu queres que eu faça? Cumpre em mim a tua vontade. Se para isso eu vou ter que ser missionário, pastor, sei lá, cumpre a tua vontade em mim. O que é para eu fazer? Eu preciso que o Espírito Santo de Deus venha encher a minha vida para que eu consiga entender de fato a sua vontade, para que eu consiga viver em conformidade com a vontade de Deus. Mas olha, quando Jesus fala tome a sua cruz, ele está dizendo um aspecto bem interessante. A vida cristã não é uma vida fácil. A vida cristã é uma vida pesada e complicada. Se você acha que seguindo a Cristo as coisas vão ficar mais fáceis, engano seu. As coisas ficam mais difíceis, as coisas ficam mais complicadas por vários motivos. Primeiro que muitas vezes as soluções para os problemas do mundo são mais fáceis, só que elas caem em pecado e eu não posso fazer isso. Ou então, eu vou sofrer pressões, eu vou sofrer problemas por ser crente. Porque eu preciso pregar e eu vou ter que ir contra algumas coisas, eu vou ter que fazer algumas coisas que não agradam ao inimigo, mas eu preciso fazer, ok? Precisamos buscar vivendo de acordo com a vontade divina. Identificar-se com a cruz implica em morte para o pecado. Pois se nós morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Romanos 6:8. Precisamos morrer com Cristo, no sentido de que as coisas velhas já passaram, né? O pecado precisa morrer na minha vida, assim como Cristo morreu na cruz. Somos chamados a abandonar um estilo de vida baseado em pecado. Não se engane, como eu disse, as coisas feitas pelas formas do mundo são muito mais fáceis. As coisas feitas com pecado, com propina, né, com uma corrupçãozinha ali, outra aqui, são mais fáceis. Elas acabam nos enredando depois. Mas eu preciso morrer para todo o pecado e viver para Cristo. Porque uma vez morto para o pecado, agora nós precisamos buscar uma vida de santidade. E a vida de santidade, uma vida de alguém regenerado pelo Espírito Santo, precisa ter um jeito todo diferente, um jeito todo especial de fazer as coisas. A identificação com a cruz envolve uma transformação interior, conduz à morte do velho homem, dominado pelo pecado, e o nascimento de um novo homem, vivificado pelo Espírito Santo. Não se engane, não fazemos isso sozinhos. O Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porém eu preciso me esforçar. É o processo de santificação. Eu preciso alimentar o Espírito Santo, eu preciso me alimentar, não alimentar o Espírito Santo, mas eu preciso me alimentar do Espírito Santo. Né? A Bíblia diz, não extingais o Espírito. Eu preciso fazer coisas que me façam ser bem alimentado. Carregar a cruz diariamente. Não quer dizer, eu tenho que sofrer todo dia. Não, vão ter fardos e vão ter dificuldades na vida cristã. Você vai ter desafios de fazer as coisas de acordo com a vida cristã. Isso vai acontecer. E você precisa ter fé e perseverança, que as soluções vão vir dentro daquilo que é legal, que é correto, que é moral e que agrada a Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava falando para os seus discípulos. Né? A cruz vai representar desafios, vai representar tribulações e perseguições. Aqueles que escolhem seguir a Cristo passam por isso. E o crente
é chamado a abraçar a cruz de Cristo, a abraçar a Cristo e confiar nele. E aí entra uma renúncia de tudo o que é errado para viver uma vida com Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Marcos 8:35. Veja, quem quiser salvar a sua vida, ou seja, você não quer morrer e está fazendo o que mandaram você fazer, ou não quer seguir a Cristo, vai perder a sua vida. Agora, aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, e perder aqui não é só morrer por amor ao Evangelho, mas gastar a sua vida ou empregar a sua vida, gastar é uma palavra até depreciativa, né? Mas empregar toda a sua vida na causa do Evangelho, salvá-la. É essa troca que Jesus está propondo. Renunciar o meu eu, renunciar aos meus prazeres, aos prazeres temporais, as coisas que vão durar aqui essa vida, né? E experimentar uma vida de plenitude com Cristo, uma vida eterna, uma vida abundante para todos sempre com Cristo. Vamos buscar fazer isso. Conclusão, verdade profunda e essencial para a fé cristã, a glória da cruz de Cristo, a glória da cruz de Cristo que Paulo fala nesse sentido, a centralidade da mensagem, que Cristo morreu como um ponto culminante, como um clímax da história da salvação, ressuscitou para nos salvar. E nessa cruz, ou na cruz de Cristo, não cruz qualquer, porque vários morreram de cruz, mas na cruz de Cristo, nós encontramos então essa manifestação suprema do amor divino, perdão completo dos pecados e a reconciliação do homem com Deus. É isso que a mensagem da cruz nos traz. Nós precisamos entender bem o que foi esse sacrifício de Cristo na cruz. Foi algo horrendo, foi algo horroroso, foi algo terrível, foi uma tortura, ok? Foi humilhação. Jesus, um homem justo, morreu como um criminoso. Mas ele fez isso e ele se entregou, por isso ele não precisava ter feito, ele tinha como... não precisava no sentido de que ele tinha poderes para não fazer, mas ele precisava no sentido de que era necessário cumprir o plano de salvação, e ele fez isso para que fôssemos libertos da escravidão e do pecado, e a sua ressurreição nos trouxesse a promessa e a esperança não de vamos ver se vai dar, mas a esperança que vai acontecer da vida eterna. E nós somos então, como crentes, desafiados a viver de forma constante a identificação com a cruz. Morrer para o ego, matar o nosso ego, matar o pecado que a gente tem, aquele pecadinho de estimação, né, que a gente tem, a gente mantém, a gente tem que matar. Ambições e prazeres desse mundo, precisamos matar, para que a gente possa viver para Cristo e experimentar a verdadeira vida, marcada pela glória da cruz e pela esperança da ressurreição. Que possamos viver a cada dia em profunda gratidão pela obra realizada por Cristo na cruz. E lembremos sempre que esse é o fundamento da fé cristã. Quando a gente lembrar da cruz, lembra não a cruz em si, mas lembra do sacrifício de Cristo na cruz, né? Não é um símbolo sagrado, é um símbolo que nos lembra algo que é santo e é algo sagrado, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Para pensar em agir, será que eu consigo reorientar as minhas prioridades e os meus valores para que a cruz de Cristo seja o centro da minha vida, para que eu me identifique nas minhas ações com a cruz de Cristo, em vez de eu me realizar ou de gloriar nas realizações pessoais? Paulo, quando fala longe de mim gloriar-me, ou seja, longe de mim que eu tenha glória em algo ou alguma coisa que eu fiz ou que eu vou fazer, alguma realização. Nós, seres humanos, gostamos muito disso, de realizações. O que você fez na sua vida?
Paulo está dizendo, longe de mim gloriar-me. A gente precisa, anular essa glória. As realizações pessoais precisam ficar de lado. As realizações na igreja precisam ficar de lado. Eu preciso fazer a obra de Cristo da melhor maneira possível para a honra e glória dele. Se eu faço uma boa aula de EBD, se eu prego bem, se eu faço uma boa ata, sou secretário da igreja, estou dizendo que eu faço não, mas se eu faço alguma coisa bem, é para a honra e glória dele. E eu preciso matar isso, eu preciso reorientar. Portanto, às vezes a gente faz as coisas, poxa, mas ninguém me deu nenhum obrigado, né? Tira isso, irmão. Reorienta. Pega outra direção. A direção correta é a cruz de Cristo. O que significa para mim ser crucificado para o mundo. Na prática, não vou falar aqui não, mas na prática, o que é que você precisa matar na sua vida? O que eu preciso matar na minha vida? Quando Paulo disse, quanto a mim que eu me glorie somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o desafio hoje para essa frase ser colocada em prática na minha vida? O que eu preciso matar para que eu não me glorie além da cruz de Cristo, que eu só me glorie na cruz de Cristo? Ou até mais para que a cruz de Cristo seja algo para me gloriar. Não para me trazer glória, mas para eu me sentir glorificado, gloriado, né? Porque Deus está sendo, porque o nome de Deus está sendo glorificado. Que Deus nos ajude a matar o nosso eu, a crucificar na cruz o nosso eu, o nosso ego, para que vivamos o verdadeiro sentido da cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, que vivo não mais eu, mas Cristo viva em mim, que eu pegue a minha cruz, né? Cada um tome a sua cruz e siga-me, siga Jesus dessa forma, amém?